Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 7. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 7, diz assim: todos acharam? Você que não trouxe sua Bíblia pode acompanhar por meio do Data Show. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Eu vou repetir esse versículo. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação. Diga comigo, salvação. Da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10. E tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e até mesmo difíceis de explicar. Por quê? Porque vos tende tornado tardios em ouvir. Volta para mim o versículo 11 ali, por gentileza, querido. A NVI diz: porque vocês se tornaram lentos para aprender. Versículo 12. Pois com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, ou seja, a jornada, ao tempo de cristão que vocês têm, tendes novamente a necessidade, não é um capricho, é uma necessidade, de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Uma outra versão diz, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos. E quem são os adultos? Quem são os maduros? Para aqueles que pela prática, diga comigo, prática, obediência à palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia, aleluia. Eu tenho um livro de Hebreus, essa carta, que eu nem me arrisco em dizer, eu acho que é Apolo, mas eu não me arrisco em afirmar isso. Nós não sabemos ao certo quem escreveu essa carta aos Hebreus. Eu tenho essa carta como uma das cartas mais preciosas para a igreja atual. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para um público que estava desnorteado, desanimado, perplexo, pelo motivo de que eles ouviram uma mensagem de salvação eterna, ao qual levou eles a renunciarem ao judaísmo, a renunciarem a uma vida pagã e a voltarem a uma vida de total devoção ao senhorio de Cristo. E uma das coisas principais que eram ditas pelos apóstolos era que Jesus morreu e ressuscitou, e todos aqueles que criam nele, quando morressem, ressuscitariam com ele. E existia uma tendência muito forte que, mediante aquela influência que eles tiveram, da experiência, da invasão, dos romanos na cidade de Jerusalém, destruindo tudo, eles estavam subentendendo que o retorno de Cristo, ele estava para poder acontecer. Existia um caos na alma das pessoas, existia um desespero na alma das pessoas, porque ser cristão não é o pão doce com quissuque que é hoje, onde você escolhe onde você quer congregar, onde você escolhe o seu pastor que você mais gosta de ouvir pregando, onde você escolhe o dia que você quer congregar. Não, ser cristão naquele tempo era um pouquinho mais difícil, um cadiquinho mais difícil. E naqueles dias a luta, a perseguição, as demandas de renúncia na vida dos discípulos eram coisas tão pesadas na vida deles,
que eles começaram a serem o quê? Seduzidos para voltarem para o judaísmo, para que de alguma maneira o peso da perseguição pudesse diminuir. E eles tinham uma outra coisa que poderia até mesmo ajudar, potencializar essa pressão sobre a vida deles. Sempre quando um dos apóstolos, eles chegavam numa cidade, eles evangelizavam, pregavam a palavra, eles levantavam nativos ali, investiam na vida deles, discipulava eles, preparava eles, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, eles deixavam aquela cidade e iam para outra cidade. Alguns costumavam pegar um discípulo melhor e deixavam ali, como foi o caso do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, que deixou ali Timóteo. Então acontecia que o tempo ia passando, a igreja estava crescendo, e aquele evangelista, aquele apóstolo que tinha fundado aquela igreja, eles passavam anos sem ver aquele homem. Aquele homem que te ganhou para Jesus, aquele homem que te amou, aquele homem que teve paciência com você, ele não está aqui mais. E visto que aquele que disse para você que Jesus, ele morreu por você, ele está aqui para poder te ajudar, para te servir, e creia que ele vai voltar, aquele que fez a promessa, aquele que deu um start, um novo tempo na minha vida, pregando o evangelho da salvação, ele não está mais aqui para poder sofrer comigo que eu estou sofrendo. Quem está me entendendo? Cadê o meu discipulador? Cadê o meu pastor nessa luta que eu estou enfrentando em minha casa? Cadê o meu líder de célula quando eu preciso dele nessa diversidade que eu estou sofrendo? Ou seja, existia a perseguição do custo desse mundo, existiam as perdas por estarem deixando de ser judeus, praticantes do judaísmo. E era uma perda, querido, que era uma perda considerável. Perdiam casas, perdiam bens materiais, perdiam círculos de amizades, perdiam crédito na praça, perdiam as condições de negociar nos melhores lugares, porque muitos deles queriam se preservar ao ponto de não ter vínculo com pessoas pagãs, não queriam entrar em julgo desigual. Então, ser cristão nos dias da igreja primitiva era uma constante perseguição. E para esse grupo de pessoas que estava sofrendo e desestimulados em continuar na fé, essa carta foi escrita para poder dizer: não voltem aos rudimentos do judaísmo, porque Jesus, ele fez uma obra única e eficaz para poder guardar o seu bom depósito até aquele grande dia. Mas aqui está difícil demais, eu sei que está difícil, o que vocês estão enfrentando, eu também enfrento. E nós temos que ter uma ciência, né? Numa outra passagem, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver uma vida justa, piedosa, em Cristo Jesus, padecerão por circunstâncias adversas. Ou seja, quem pregou para você que a vida com Jesus é que suque com pão doce te enganou. Quem pregou para você que vida com Jesus é sinônimo de casa, carro, conquistas, bens, te enganou. Quem disse para você que você não seria confrontado, quem disse para você que você não seria tirado da sua zona de conforto, quem disse para você que Deus daria para você casa, comida, roupa lavada, uma esposa bonita, linda, maravilhosa, com dinheiro no banco, formada em Harvard, te enganou. Porque a vida com Cristo é uma vida de reconstrução. Vinde a Ele como nós estamos, entregamos diante dEle o nosso jugo e existe uma troca de jugo. Ele tira dos seus ombros o jugo desigual, o peso, o cansaço, o fardo do mundanismo do pecado. E Ele coloca sobre você o fardo dele, que Ele tem a ousadia, graciosa pelo amor dele, de dizer que é um fardo leve. Mas é leve. O peso que esses irmãos estavam sentindo, ele era potencializado pela inclinação de um desejo de conforto pessoal. O desejo que as pessoas tinham de se sentir bem, de continuar com seus vínculos, de continuar com as suas amizades, de continuar com seus relacionamentos ilícitos, de continuar gastando o seu dinheiro com aquilo que queria, com aquilo que me interessa, com aquilo que eu posso. O desejo por essas coisas estava potencializando o fato de que se eu voltar para o judaísmo, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, contanto que eu pratique a lei, está tudo muito bom. Mas o autor de Hebreus, ele escreve essa carta para trazer os irmãos à sensatez. E ele chega a um ponto, que é onde eu quero tocar com vocês nessa noite. Ele diz: Jesus Cristo foi necessário que ele padecesse pelas mesmas coisas que nós padecemos. Era necessário que ele passasse fome, era necessário que ele fosse angustiado, era necessário que ele fosse traído, era necessário que ele fosse maldito,
Era necessário que ele pudesse passar pelas mesmas coisas que eu e você passamos, para que ele se tornasse o autor da salvação. Como que você pode ouvir alguém que não passou pelo mesmo caminho que você passou, que não comeu o mesmo sal que você comeu, que não tropeçou os mesmos caminhos que você tropeçou? Como que você ouve uma pessoa que não sabe o que você está vivendo? Como que você pode considerar alguém que fala que te ama, mas que não sofreu nenhum suor daquilo que você sofreu? Era necessário que Jesus padecesse as mesmas coisas que eu e você padecemos, para que ele recebesse o quê? O nome acima de todo nome, a autoridade para ser o autor da nossa salvação. Obrigado por meia dúzia de amém. Jesus, ele se permitiu ser humilhado, fustigado, perseguido, traído, crucificado, para que ele pudesse se tornar semelhante a mim e a você. E no versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ganhou? Não, pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ou seja, algo precisava ser acrescentado sobre a divindade, algo que precisava ser liberado sobre a graça, sobre os homens, no sentido de que Jesus, ele estava sendo aperfeiçoado para tornar-se o autor da salvação eterna, que há de ser revelada para todos que lhe obedecem, não para aqueles que se simpatizam com ele. O que garante para o homem a salvação, o perdão de seus pecados, não é uma simpatia com o evangelho, não é uma simpatia com as canções, não é uma simpatia com a igreja, não é uma simpatia com pastores, líderes, ministros, não. A sua simpatia, ela não pode trazer mudança, transformação na sua vida. A caminhada com Cristo é uma caminhada de reconstrução de valores. É uma caminhada de retomada de princípios aos quais foram abandonados no Jardim do Éden. De dependência, de submissão, de alienação ao Criador dos céus e da terra. Então o que o autor está dizendo é necessário que todos lhe obedeçam para que recebam a salvação eterna. Aleluia, aleluia. Pastor, isso não é contraditório? A palavra não fala que a salvação vem pela graça mediante a fé? É isso mesmo. Você não pode pagar para você ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para você ser salvo. Mas Jesus, ele não vem apenas para te livrar do inferno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo caído com ele. Ou seja, você não foi tirado das garras de Satanás para você ficar perambulando pelo mundo fazendo da sua vida o que você quer. Não. Morto para o seu pecado, vivendo agora para Cristo. Morto para o pecado, vivendo agora para Jesus. Ou seja, a salvação, ela é manifestada: cura, sinais, prodígios, libertação, crescimento, prosperidade, sabedoria. Aqueles que têm as suas faculdades enriquecidas pelo conhecimento da graça e da misericórdia de Deus, pela prática de obediência à verdade que está sendo elucidada para mim e para você. Quando os céus, eles liberam algo sobre a terra, eles têm a expectativa que a terra corresponda. Quando os céus, eles liberam algo sobre uma comunidade, os céus aguardam para que a terra corresponda com submissão, obediência, para que a visitação, ou avivamento, ou reavivamento, dê o nome que você quiser, ou seja, para que o próprio Deus, ele venha e faça o que precisa ser feito. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja principalmente, seja no seu ônibus, no seu metrô, onde você estiver. Versículo 11. A esse respeito, sobre a autoridade de Jesus, a suficiência de Jesus, o nome acima de todo nome, o seu poderio, a sua graça, a sua glória, o fato dele ser ordenado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre essas coisas eu tenho muito o que dizer. Mas essas coisas se tornaram difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios ou lentos para poder ouvir e aprender. Ou seja, nós não estamos vivendo a plenitude do Senhor, por quê? Porque estamos nos tornando tardios em ouvir. O Senhor, ele manifesta graça, dizendo para você algo: filho, esse é o caminho, anda por ele. Mas Deus, ele não quer apenas esse caminho para a sua vida, ele tem mais coisas.
Ele quer te levar em lugares que você nunca imaginou, que você nunca pensou. Ele quer revelar muito mais da graça, da abundância, da plenitude do favor dele sobre a sua vida. Mas parece que nós estamos empacados numa certa situação que a gente não sai do lugar. A gente fica travado com dores, ressentimentos, amargura, falta de perdão. A gente fica amarrado na nossa vida com a ambição errada pelas coisas desse mundo. Hoje uma pós-graduação não é suficiente, tem que ter muito mais. Hoje uma casa com 10 quartos não é suficiente, tem que ter mais. Hoje um carro que te leva para cima e para baixo não é suficiente, você tem que ter mais. E isso por quê? Porque estamos nos permitindo ser influenciados pelo mundanismo, pelo curso desse mundo. O apóstolo Paulo, em uma certa ocasião, ele estava indo para Jerusalém. E aí ele chegou na cidade de Mileto, ele falou assim: chama os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso, eu preciso bater um papo com eles. Aí o apóstolo Paulo começa a discorrer dizendo: olha, vocês viram qual foi meu procedimento no meio de vocês, como que eu me comportei, como que eu agi, como das minhas próprias mãos eu comi, eu trabalhei, eu me esforcei, como que eu fui diligente em ensinar a vocês por 3 anos, noite e dia, a respeito das admoestações do reino de Deus. Vocês sabem do carinho, da afeição, do amor, da minha vida, da minha entrega pela vida de vocês. Mas agora estou num novo tempo na minha vida. Eu estou indo para Jerusalém e o Espírito me revela que o que me espera são coisas difíceis. O Espírito me revela que tem coisas difíceis me esperando, eu estou indo? Como assim, Paulo? Simples. Porque eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a vocação ao qual me foi entregue. Se você é uma pessoa que você ainda sente que a sua vida espiritual está amarrada, bloqueada, que não está tendo crescimento na sua vida, faz uma introspecção. Ressentimento, amargura, falta de perdão, egoísmo, incredulidade, são coisas que a gente vai alimentando, né? Como o pastor Márcio Valadão fala, aqueles nossos pecados de estimação, são coisas que a gente vai guardando para a gente mesmo, a gente vai brincando com isso como se isso fosse um chaveiro. Aí a gente fica aqui, sabe, brincando de igreja, com esses meninismos, com essas coisas que nos impedem de crescer, que nos impedem de avançar, que nos impedem de entrarmos na herança que o Senhor tem reservado para nós. Aí nós ficamos aí, passa ano, sai ano, entra ano, e a nossa vida espiritual continua no mesmo lugar. E a pergunta é: por que, Deus? Simples. Quanto a esse respeito, eu tenho muitas coisas que compartilhar, eu tenho muitas coisas que dizer, mas elas ficaram difíceis de vocês entenderem, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Tardios em ouvir. A salvação eterna, ela se manifesta na vida daqueles que morreram para o mundo e hoje estão vivendo debaixo do senhorio de Cristo. Diga comigo: senhorio de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. A teologia, ela tem um ensino que fala sobre a identificação com Cristo. O que é você se identificar com Cristo? O que é você assumir de fato que Cristo, Ele é o que você precisa, o que Cristo é, o que de fato você tem a necessidade. Romanos, no capítulo 6, versículo 8 em diante, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, ou seja, é uma coisa que você tem que saber, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, Cristo vive para Deus. Versículo 11: assim também, da mesma maneira, semelhantemente, do mesmo modo, considerai-vos vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Isto é identificação com Cristo. A igreja é um lugar, querido, onde que você vem. Olá, pastor, paz, beleza? Vamos conversar? Vamos. Meu problema é esse, minha vida é essa, estou assim, estou assado. Ok, o caminho é esse, faça isso. Amém, eu vou fazer. Aí pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai embora para casa. E tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi explanado, não faz. Existe um investimento de um ensino sobre a sua vida. Que palavra, que revelação, ó, essa foi do céu. Mas quando é na segunda-feira, meio-dia, não lembro de mais nada. Será por quê? Uma vez que eu e você morremos para o pecado, estamos vivendo hoje para Cristo, as pérolas que você recebe no discipulado, as pérolas que você recebe na célula, as pérolas que você recebe lendo a palavra, as pérolas que você recebe nos cultos, as pérolas que você recebe ouvindo uma palavra que edifica o seu coração, elas são guardadas. Aí você entende o que o salmista quer dizer: as tuas palavras eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Quando você de fato morre para o pecado, o seu prazer não está. Que hora que esse culto vai acabar, hein? Eu tenho que chegar em casa, tenho que ver os gols do Campeonato Mineiro. Eu tenho que chegar em casa, tenho que ver ainda aquele seriado. Eu tenho que chegar em casa, quer dizer, se você está na igreja, mas a sua ansiedade está em casa, tem um sinal amarelinho aí piscando. Se a sua expectativa de vir para a igreja é sempre por uma questão de obrigação, tem um negocinho aí, amarelinho piscando aí, ó. Sinal de alerta. Porque uma vez que você morre para o mundo, você morre para o pecado, que influência é essa que o mundo tem ainda sobre as nossas vidas? Aonde que o mundo influencia o seu jeito de vestir, seu jeito de falar, seu jeito de se alimentar? Aonde que o mundo dita que você, não, um carro 1.0 para você não é suficiente. Você tem que ter aquele de última geração. Não, uma esposa não é suficiente, você tem que ter duas. Não, essa está muito velha, troca por uma mais nova. Um casamento só não dá, né? Casou, separou, agora casa de novo. Mas eu separei pela segunda vez, casa pela terceira, o que importa é ser feliz. Ou seja, o nível de influência que o mundo tem sobre a sua vida demonstra o nível de mortificação que você teve para o pecado. O nível de submissão que você tem à palavra de Deus demonstra tanto quanto ainda o mundo exerce influência sobre a sua vida. Mas nessa ânsia de afeto, de atenção, de carinho, nessa ânsia de aceitação, nessa ânsia de possuir, de conquistar, que o mundo está imprimindo na nossa mentalidade: eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que estar, eu tenho que fazer, eu tenho que possuir, eu tenho. A palavra que é liberada sobre a vida das pessoas, ela bate e volta, ela bate e volta, ela bate e volta, ela bate e volta. Aonde que é algo que de repente o seu discipulado ele compartilha com você, você acha que é uma opção. É lógico que é uma opção. Se você quer ser medíocre, se você quer continuar à margem, se você quer continuar à mercê daquilo que o mundo tem para poder fazer na sua vida. Jesus, quando ele tomou os 12, ele tomou os 12 para fazer o que ele fazia, para andar onde ele estava andando, para tocar o que ele estava tocando, para comer onde ele estava comendo. Não tinha barganhas. O discipulado profundo que muda a vida, que muda, que transforma, é aquele que você de fato reconhece que o senhorio do seu discipulador e do discípulo, ele provém de Cristo. O discipulado profundo que muda, que transforma, é quando você chega e abre a sua vida e fala: esse sou eu, lida comigo, me ajuda, me confronta, me corrige, me exorta. Mas não. A gente fica aqui com medo de nos abrir, a gente fica com medo de, sabe, de expor. O que eles vão achar que eu sou? Que você é tão necessitado da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, como eu também sou. Você não tem que se preocupar com o que o mundo, com o que a igreja, com o que os irmãos pensam de você. Você tem que se preocupar com o que os céus dizem a seu respeito. Esse é o ponto. O poder de influência da igreja sobre a sociedade, querido, está muito fraco. Assim como o mundo está, aí você sabe como a igreja está. Isso é um fato. Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tardo, Pleno Avivamento, ele diz: se você quer saber como está a igreja numa cidade, olha para a cidade.
Não com essas palavras, estou parafraseando. Se você quer saber qual é o nível de influência de uma igreja sobre uma cidade, olha o nível de moralidade na cidade, ou seja, qual é o poder que como igreja a gente está tendo, gente? Qual é a influência que a gente está tendo hoje pelas pessoas que optam em viver uma vida no homossexualismo? Qual é o poder que a igreja tem para poder influenciar uma pessoa que quer viver em adultério contra a sua esposa, fustigando seus filhos? Qual é a influência, qual é a autoridade, qual é a expectativa que as pessoas têm quando um irmão em Cristo se senta do lado dele? Opa, peraí, o santarrão chegou, o chato chegou. Ou será que a expectativa é, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, ele tem algo para dizer, ele tem algo para compartilhar. Por quê? Porque ele morreu para o pecado e hoje ele vive para Deus. É evidente. Continuando a leitura em Romanos 6, versículo 11 agora. 11, é isso mesmo, 11, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que é paixão, querido? Paixão é aquilo que você não consegue controlar facilmente. Paixão é aquilo que vai te seduzindo, te seduzindo, te seduzindo. Começou com um clique, depois partiu para uma bisbilhotadinha, para uma pesquisadinha, depois partiu para mais uma proximidade, e depois acaba em você afundado na pornografia, afundado no adultério, afundado numa vida de mentiras, afundado numa vida onde que é uma espiral da destruição da sua própria vida. Queridos, o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele deu para você o direito de você decidir por onde você quer andar. Agora, a palavra que nós lemos lá em Hebreus fala que Ele cumpriu o papel, se tornando semelhante a você. Então Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sentir dores, Ele sabe o que é rejeitado. Estamos vivendo hoje em tempos em que as pessoas elas procuram tanta aceitação, tanta atenção, tanto amor, tanto carinho, que em vez dessas pessoas morrerem de uma vez por todas para o pecado e se entregarem ao governo de Cristo, elas estão pegando atalhos. E um desses atalhos que hoje está destruindo a vida dos ministros e muitos obreiros, pessoas firmes que estavam uma vez no Senhor, é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual tem sido um dos piores vícios no meio da igreja, não é fora dela. Se sente sozinho, estou carente, vai lá para o computador e começa. Um clique daqui, um clique dali, um clique acolá. E depois que você acaba de dar as suas clicadas ali, como é que você fica? Se você tem continuamente o desejo, se você não sente peso nenhum no seu coração, eu tenho uma boa nova para você. É necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Mas pastor, já passei pelas águas. É isso mesmo, você passou pelas águas. É necessário você nascer de novo. Mas se você, todas as vezes que você cai nisso, ou em qualquer outro pecado de moralidade sexual, se depois que você comete pecado, você fica triste, você sente aquele testemunho interior do Espírito dizendo, mais uma vez, filho, e você não consegue nem elevar os seus olhos ao céu de tanta vergonha que você sente, eu tenho outras boas novas para você. Volta para a graça e para a misericórdia de Deus. Porque a palavra fala que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. O Espírito Santo está te dando oportunidade para você consertar. O Espírito Santo está te dando oportunidade de você ser verdadeiro, de você ser aberto, de você ser de fato um homem e uma mulher que morreram de fato para o mundo, morreram para o pecado e que vivam agora para Deus. Essa é a proposta principal do Evangelho, a morte. A morte. O que Paulo está dizendo aqui é que as paixões que estão nas nossas carnes, queridos, nos nossos corpos, elas tiram nossa sensatez, elas tiram nosso equilíbrio emocional, tiram nossa razão, querido. Eu já convivi com pessoas com dependência química e dependência alcoólica na minha casa, e as pessoas perdem a razão. As pessoas perdem o controle, elas não conseguem se controlar, porque a paixão, o vício, a compulsividade é muito forte.
Por isso é necessário que às vezes a pessoa passe por um tempo na casa de recuperação para ela respirar um pouco, para que depois ela volte e seja cuidada, discipulada, inserida no Evangelho. As paixões são coisas que nós não conseguimos controlar. Por isso você precisa matá-las. Por isso nós precisamos fugir da aparência do mal. Por isso que você tem que ser seletivo mesmo, homem, mulher, com quem você está se relacionando. Não se apresse em você fazer aliança com ninguém, se casar com ninguém. Não, seja exigente mesmo. Escolha alguém de Deus para a sua vida. É melhor você morrer sozinho no Senhor do que você ficar mal casado. Uma das maiores pragas dentro da igreja hoje é o mau casamento. Uma pessoa mal casada é uma pessoa que é triste, é uma pessoa que ela sente assim, meu pai, e agora, querido? Misericórdia e graça sobre a sua vida. Procure a sua liderança, seja sincero, vamos caminhar juntos, que Deus pode restaurar o seu casamento. Mas para você que ainda está na posição de esperar no Senhor, espere no Senhor mesmo. Fecha aspas. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Diga comigo, oferecei-vos a Deus. Aleluia. Como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros, peguem no seu braço, peguem no seu braço, peguem na sua coxa, peguem no seu peito aí, na sua cabeça, peguem no seu ouvido, toquem nos seus olhinhos, oferecendo os vossos membros como prática da justiça. O que você está colocando diante dos seus olhos? Para quem que você está emprestando os seus ouvidos? Para que você está emprestando as suas mãos? Para que você está emprestando as suas pernas? Para onde você está caminhando? Se antes nós oferecíamos os nossos corpos como instrumentos de iniquidade, vamos oferecer agora os nossos corpos a Deus, como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê, pastor? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ou seja, existe favor de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Quando você oferece o seu corpo em adoração ao Senhor, algo passa a acontecer no mundo espiritual para quebrar o poder do pecado na sua vida. Em vez de você se sentir carente e procurar ir para frente do computador, não. Coloca a cara no pó. Senhor, estou oferecendo meu corpo a Ti como instrumento de justiça. Senhor, eu estou cansado, eu preciso ser renovado. Ofereça o seu corpo como instrumento de justiça a Deus. E creia no que virá. Creia no que virá. Há poder no Espírito Santo, queridos. Nós temos os anjos ao nosso favor. Anjos que são espíritos ministradores para trabalhar em favor daqueles que hão de quê? Herdar a salvação. Versículo 15. E daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo fala de modo nenhum. Vocês não estão entendendo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Para quem você entregar o seu corpo, você vai ser servo dele. Se você tem o prazer de oferecer o seu corpo para ficar 3, 4, 5 horas por dia na frente de uma televisão, quem é que vai governar a sua mente e seus pensamentos? A televisão. Por isso que você compra com dinheiro que você não tem, uma coisa que você não precisa, para mostrar para uma pessoa que não se importa para você, uma pessoa que você não é, para tentar chegar no lugar que você nunca vai chegar. Essa é a definição mundana de status. Agora, se você está se sentindo carente, você chega na sua casa, fechada a porta do teu quarto, para a tentação não ficar forte, desliga lá o roteador da internet, pega o computador, coloca na casa do vizinho, leva para a casa do irmão, desliga o celular, tira a bateria dele, joga a bateria fora se o trem estiver feio, vai para o teu quarto e começa a declarar a bondade de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar a verdade de Deus para a sua vida. Quer um modelo? Abra comigo em Salmos de número 23, eu encerro aqui. Em Salmos de número 23, o salmista, ele estava declarando algo que ele cria e que ele experimentava.
Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está se sentindo ausente? Está se sentindo não aceito? Sozinho? Angustiado? Está se sentindo inclinado pelo mundanismo? Está se sentindo inclinado pelos pecados? Está se sentindo inclinado por tanta coisa que está governando o seu coração? Está faltando alguma coisa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem está precisando de repouso aí? Levanta a mão. Eu preciso de repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de quê? De quê? De quê? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe me dizer qual é a diferença do bordão e do cajado? Da vara e do cajado? A vara é para correção e o cajado é para mostrar a direção. Todas as vezes que porventura você se sentir desconfortável com uma palavra, com uma mensagem, mas que você sabe que é para você, é a vara. Todas as vezes que você sentiu o conforto do Senhor, mostrando para você seu caminho, anda por ele, é o cajado. Preparas-me uma mesa, aonde? Na presença dos meus adversários. Tem alguém falando mal de você? Tem alguém maldizendo você, humilhando você, criticando você? Tem alguém que vira para você e fala, você é um fanfarrão, você é um crente falador, você não vai dar em nada. Você está se santificando aí, não sei para que isso, não precisa de tanto isso, não precisa disso tudo, para que isso? Será que só eu que sou criticado? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, igreja é um lugar de descanso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, estenda suas mãos com as palmas para cima, como se você fosse receber do Senhor alguma coisa. Receba o cuidado do seu pastor sobre a sua vida. Receba o cuidado, o renovo do seu pastor sobre a sua vida nessa noite. Receba pela fé. Receba pela fé. Receba pela fé. Ah, mas isso, ah, mas aquilo outro. Para, silencie essa mente agora em nome de Jesus. Não existe mais diante de Deus. Existe a fé. Ou você crê ou você não crê. Receba o descanso do Senhor sobre a sua vida. Receba o descanso, o renovo do seu pastor sobre a sua vida. O nosso problema, nós somos tardios em ouvir, porque estamos focados, centrados em nós mesmos. Para de olhar para si mesmo, tem tanta podridão dentro de nós. Vamos olhar para o cajado do pastor, vamos olhar para a vara do pastor. Vamos nos permitir que Ele pegue a gente pelas nossas mãos e nos leve a descansar em pastos verdejantes. Deixe Ele te levar para águas de descanso. Deixe Ele refrigerar a sua alma. Deixe o Senhor ser Deus na sua vida. Muitos de nós estamos tentando assumir o papel de Deus. Nós não nascemos para sermos deuses. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixe Deus executar a justiça na sua vida. Deixe Deus entrar lá naquele lugar que você não abre para ninguém.
Deixe Deus entrar naquela área que você nunca colocou diante dele. Deixe Deus manifestar graça, trazendo perdão sobre pecados. Mas pecado perdoado é pecado confessado e pecado abandonado. Para alguns aqui nessa noite, necessário vos é nascer de novo. Não basta nascer da água, tem que nascer da água e do Espírito. Muitos de vocês estão sofrendo tormentos na vida de vocês, porque vocês ainda não morreram para o pecado, porque vocês ainda não morreram para o mundo. Pegam as coisas profanas, trazem para dentro da sua vida espiritual e fica tentando santificar o profano. Para com isso. Deixe Ele santificar o que está profano na sua vida. Não tente você mesmo pegar um segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e tentar santificar teologicamente isso. Para com isso, vamos ser igreja. Não tente viver uma vida marital com a sua namorada ou com o seu namorado e tentar trazer uma roupagem. Se eu amo ela, é isso que importa. Isso é mentira do diabo, moça. Não acredita nisso. Quem come biscoito antes da janta perde apetite. Não negocie o seu corpo, não negocie a sua santidade. Deixe o seu pastor te levar a pastos verdejantes, a águas de descanso. Deixe ele te guiar com o cajado. Deixe ele cercar você de bondade e de misericórdia. Deixe o Senhor cuidar de vocês, igreja. Deixe o Senhor cuidar de vocês. Deixe o Senhor cuidar de vocês. É tempo de desobstruir os canais. É tempo de desobstruir os poços. O Espírito está falando, estamos nos últimos dias. O Senhor está conduzindo a igreja para a grande e última colheita. Chega de perder tempo de brincar de igreja. Brincar de igreja é confortável, mas não é legal. Você sabe o que eu estou falando. Está difícil, está pesado. Está complicado demais, eu estou a fim de chutar o pau da barraca, não estou aguentando mais. Descanse e espere no Senhor, porque Ele vem. Os irmãos hebreus estavam desistindo por conta da luta, da perseguição. E a igreja de hoje é por causa do mundanismo. Descanse no Senhor, porque Ele vem. Comece a falar com o Senhor. Não precisa gritar, não precisa levantar, pode ficar sentadinho, mas comece a falar com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me dá o meu descanso. Leve-me a mim e a minha família a lugares de descanso, Senhor. Me perdoa por ter sido tão rebelde, me perdoa por ter sido tão tardio, lento em ouvir, Senhor. Me perdoe por permitir tanto mundanismo na minha vida, tanto critério terreno mundano na minha vida, meu Deus. Peça ao Senhor, peça. Peça porque Ele virá, peça porque Ele dará. Qual é o filho que pede ao pai um pão? Ele vai lhe dar em lugar disso uma pedra. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que dirá o nosso Pai Celestial? Entregue-se ao Senhor nessa noite. A Igreja Batista de Contagem, ela tem um papel na vida de vocês, mas ela tem um limite. Nós só podemos ir até onde você está no Senhor. Se você não se abrir para o Senhor, nós não podemos mobilizar mais nada na sua vida. Nós estamos aqui conduzindo vocês a Deus. Subam mais alto nele, caminhem com Ele. Não negligenciem mais o pecado. Bota para fora, morra de uma vez. Vamos ficar de pé. Precisamos de descanso. Precisamos de descanso. Precisamos de descanso. Levante suas mãos ao Senhor. Nós precisamos de descanso. Deixa essa verdade gerar vida em você. O fato do Brasil, de Minas, da sua igreja não estar experimentando um avivamento, isso não te impede de você viver um avivamento pessoal. Todo avivamento que impactou uma nação, ele começou na igreja. E todo avivamento que começou na igreja, começou com indivíduos dentro da igreja. Portanto, persevere.
Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua vida no altar, creia no cuidado do bom pastor sobre a sua vida. Aleluia. Diga comigo: Senhor, eis-me aqui, cumpre-se em mim a tua vontade. Eu preciso do teu renovo, do teu descanso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus irmãos, sobre esta igreja, sobre os meus vizinhos. Faz de novo, Senhor. Não passes de nós. Leva-nos além, pois nós queremos ir além. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia.